Devo enviar as mudanças de função no 2240, mesmo que não tenha mudado o risco? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Machado, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, e essa aqui foi uma das perguntas que alguns colegas me fizeram. Thiago, o trabalhador mudou de função, sei lá, ele estava lá como auxiliar administrativo e começou a trabalhar como assistente administrativo. Mudou de função, mas não mudou o risco. Eu preciso enviar o 2240 de novo para esse trabalhador, pelo fato dele ter mudado de função? E aí, envio ou não envio? E se o trabalhador mudou de função e mudou de risco? E se ele só mudou de risco? O que eu faço nesses casos? Porém, antes da gente entrar no conteúdo, não se esqueça, já deixa aí para mim o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Nós estamos com muito conteúdo relevante relacionado à segurança do trabalho, principalmente no que tange ao LTCAT, laudo de insalubridade, laudo de periculosidade e também sobre os eventos de SST no e-social. E lembrando também que nós temos um grupo do WhatsApp. Se você não faz parte do nosso grupo, entra lá no grupo do WhatsApp, que é um grupo que a gente divulga os nossos principais conteúdos. Por exemplo, esse vídeo vai ser divulgado também lá nos grupos do WhatsApp. Então, para você se manter informado dos nossos conteúdos, das nossas lives, dos conteúdos que vão agregar a tua carreira profissional, lá é o grupo certo para você, ok? Tá aqui no QR Code na descrição do vídeo. E também, lembrando que esse assunto nós trabalhamos também lá no meu curso Dominando o SST no E-Social. É um curso que a gente ensina passo a passo a como enviar. Tiago, não entendo nada de SST ou de E-Social. Fica tranquilo que a gente dá toda a base para você a começar do zero até fazer o envio dos eventos de SST no E-Social, inclusive enviando pelo site do governo, sem você precisar de um software específico para isso também. E a gente tem um formato de mensalidade e anuidade. Para conhecer mais, só acessar esse QR Code ou na descrição do vídeo aqui, vocês vão encontrar também o link do curso, ok? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que diz a legislação previdenciária. Vale lembrar que os eventos de SST no E-Social, ele corresponde ao PPP eletrônico. Então, toda a legislação que rege o PPP também rege os eventos de SST no E-Social. No caso aqui, o Decreto 3048 de 1999. O decreto 3048, ele fala o seguinte, no parágrafo 8º do artigo 68, tá? Esqueci de colocar aqui o artigo 68, ok? Então, o parágrafo 8º do artigo 68 do decreto 3048, ele fala o seguinte, ó. A empresa deverá elaborar e manter atualizado o PPP do trabalhador, passível a multa, conforme o artigo 283 do decreto 3048, tá? Então, pessoal, de uma forma bem resumida, o que o parágrafo 8º está falando? Olha, a empresa deve elaborar e deve manter atualizado o PPP do trabalhador. Então, se o trabalhador mudou de função, essa mudança de função tem que ser registrada no PPP. Seja que se a mudança de função tem risco novo ou não, mas houve a mudança de função, consequentemente, nós temos que fazer o envio dos eventos do 2240 no E-Social, independente se tem risco ou não. Por quê? Porque se eu não fizer, eu vou manter o PPP desatualizado. Tiago, e como é que o E-Social vai saber que está desatualizado? Porque a contabilidade vai fazer a mudança na carteira de trabalho do trabalhador. Houve a mudança de função na carteira de trabalho do trabalhador e não houve o envio de um novo 2240 no E-Social, isso pode caracterizar um PPP desatualizado. Mas, Thiago, o risco se manteve, ok. Como que o governo vai saber que o risco se manteve? Como é que o governo vai saber que não houve alteração nos riscos se você não enviar o 2240? O governo vai entender o seguinte, mudou de função, pode ter sido mudado de risco, como pelo fato de ter mudado de função e mudado de risco, o PPP está desatualizado e isso gerar uma possível multa para o seu cliente. Então, pessoal, já respondendo aqui a dúvida, tem sim, fez uma mudança de função, mesmo com ou sem risco, tem que enviar o 2240. Mas aqui a gente vai fazer um estudo de caso aqui para facilitar o entendimento de vocês. Então, primeiro, imagina uma condição que o trabalhador mudou de função com riscos diferentes. Por exemplo, o trabalhador estava como auxiliar de almoxarifado, aí ele foi promovido para mecânico de manutenção numa oficina mecânica, tá? Então mudou o risco. O auxiliar de almoxarifado normalmente tem um risco e o mecânico normalmente tem outro risco, tá? Então houve ali a mudança de função, consequentemente uma mudança de risco. O envio do 2240 ele é obrigatório, até porque houve a mudança de função e também a mudança de risco, e
A emissão do aso de mudança de função é obrigatória conforme a NR7. Então, a NR7 determina que toda vez que o trabalhador mudar de risco, tá? Então, não existe mais mudança de função, exame de mudança de função. Existe exame de mudança de risco, o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional de Mudança de Risco. Então, se o trabalhador fez um exame de mudança de risco, o ASO ou melhor, uma vez que o trabalhador mudou os riscos, o ASO de mudança de risco é obrigatório. Uma vez que eu emiti um ASO, uma vez que o ASO foi emitido, o envio do 2220 é obrigatório. Lembrando que o 2220 ele é vinculado ao ASO. Se tem ASO, tem 2220. Se não tem ASO, não tem 2220, ok? Então aqui, ó, o trabalhador executou o ASO de mudança de risco, o 2220 é obrigatório. Então, nesse exemplo, o 2220 e o 2240 é obrigatório. Agora, numa outra condição, o trabalhador mudou de função, porém, o risco é o mesmo, que é o exemplo que eu citei agora há pouco. O trabalhador estava com um auxiliar administrativo, passou a assistente administrativo. Então, o que aconteceu aqui? Na verdade, houve uma mudança de função para aumentar o salário do trabalhador. Às vezes a empresa tem lá cargos, um plano de cargos e salários, né? E o trabalhador já estava no teto do auxiliar administrativo, ele teve que mudar de função para ter o seu salário aumentado, porque a empresa tem um plano de carreira lá dentro dessa empresa, tá? Então, houve a mudança de função. O trabalhador saiu de auxiliar administrativo para assistente administrativo, porém o risco é o mesmo. Às vezes, até a descrição da função, das atividades são as mesmas, às vezes não, tá? Mas até isso às vezes é a mesma, só que mudou de função, cara, eu tenho que enviar um novo 2240. O envio do 2240 é obrigatório. O que eu não preciso fazer? Não preciso fazer o ASO, porque não houve mudança de risco. Vai lembrar que agora pela NR7 o ASO é de mudança de risco e não de função. Tá? Então, se não mudou o risco, não preciso do ASO, consequentemente, não preciso enviar um novo 2220, tá? Lembrando que o 2220 é vinculado ao ASO, se o ASO não é obrigatório, o 2220 também não, ok? E terceiro e último exemplo, eu tenho um trabalhador que se manteve na função, mas teve um risco alterado. Por exemplo, o mecânico de manutenção. Aquela empresa, o mecânico não fazia solda. E por algum motivo a empresa começou a fazer solda e quem está fazendo essa solda é o mecânico de manutenção. Então, o trabalhador se manteve na função, porém, houve uma alteração no risco. Nesse caso, tá? Nesse caso, eu vou enviar um novo 2240, o 2240 é obrigatório, lembrando que se o LTCAT da empresa não contemplava o risco de solda para o mecânico, deve-se também atualizar o LTCAT antes de enviar um 2240, analisando, nesse caso, os riscos inerentes à solda, ok? Então, o 2240 é obrigatório e o ASO de mudança de função também é obrigatório e, consequentemente, o 2220 também é obrigatório. Por que o ASO é obrigatório? Porque o ASO é de mudança de risco, não é de mudança de função. Então, o trabalhador manteve a função, mas mudou o risco, eu tenho sim que fazer um ASO de mudança de risco, tá? Então, aqui, pessoal, tem exemplos práticos para vocês. O trabalhador mudou de função, mas com riscos diferentes, 2240, ASO e 2220 obrigatório. O trabalhador mudou de função, mas para os mesmos e tem exposição aos mesmos riscos, não houve alteração nos riscos, 2240 obrigatório, 2220 não é obrigatório, não precisa enviar porque não vai ter ASO. O trabalhador manteve a função, mas teve os riscos alterados, 2240 obrigatório, vou precisar atualizar o LTCAT caso seja necessário, 2220 é obrigatório porque eu preciso fazer um novo ASO, ok? Então essa aqui é a obrigatoriedade. Então, de uma forma resumida, tá? Toda vez que o trabalhador mudar de risco ou mudar de função, o envio do 2240 é obrigatório para o e-social. E somente se houve a mudança de risco, o ASO de mudança de risco é obrigatório e, consequentemente, o 2220 também é obrigatório. E aí, pessoal, gostou dessas dicas? Sabia
dessa informação, isso aqui, cara, me perguntam direto sobre isso, por isso que a gente resolveu gravar esse vídeo aqui para vocês. Se você não sabia, eu quero te convidar para o curso Dominando o SST no E-Social. Nesse curso a gente trabalha com detalhes, passo a passo, a como enviar os eventos de SST no E-Social com total segurança. E detalhe, a gente ainda tem um grupo Tira Dúvidas no WhatsApp, que todo dia de segunda a sexta-feira eu tiro as dúvidas dos alunos, pelo menos uma vez por dia, lá no grupo. Então você estudou a aula, mesmo assim ficou com alguma dúvida, ou apareceu uma condição que não estava prevista na aula, né? Sei lá, aconteceu alguma coisa diferente que eu precisava tirar dúvida com alguém. A gente tem um grupo Tira Dúvida dos alunos lá no WhatsApp. Então é incrível, é sensacional. Thiago, mas eu não tenho grana agora. Para. Nós temos o formato de mensalidade também. Você vai pagar uma mensalidade por mês. É super acessível. Todo mês vai ser descontado aquele valor do teu cartão de crédito. Você pode assistir e usufruir de todos os benefícios do curso. No mês que você não quiser, a partir do mês que você não quiser mais assistir, você pode cancelar a mensalidade, não vai ser mais cobrado de você também. Cara, é incrível, é sensacional. Basta fazer a leitura desse QR Code aqui ou na descrição do vídeo vocês vão achar o link. E se você quiser conhecer todos os outros meus cursos, curso de HO, higiene ocupacional, ruído, calor, vibração, agentes químicos, LTK, TI social, tudo mais, está tudo aqui nesse outro QR Code, tem a página com o catálogo de todos os nossos cursos. Pessoal, no mais, mas muito obrigado pela presença, participação de todos vocês. Espero ter agregado, espero ter ajudado com esse vídeo aqui. E vou deixar uma sugestão de outros vídeos. Vai aparecer aqui 2 ou 3 vídeos aqui para vocês também. Vou deixar de sugestão aqui para vocês assistirem, porque temos muito conteúdo mesmo relacionado a segurança do trabalho aqui no canal. Forte abraço e até mais, pessoal!